Minhas amigas e meus amigos, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 8 de março, Dia da Mulher, então a ala masculina, que me perdoe, mas hoje o meu abraço vai para você. Você que é mãe, você que é avó, você que está na faculdade, você menina, você mulher, você guerreira. Parabéns pelo seu dia. Você que está aí cada vez mais conquistando seus espaços. Você sabe que eu sou membro do Ministério Público. Cada vez mais nos concursos de MP, nos concursos de magistratura, cada vez mais nós temos mulheres aprovadas, mostrando a competência da ala feminina. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar com a disciplina mais maravilhosa do direito. Eu sei que o nosso líder, o nosso mestre Pedro Lenza está aí, junto com você e as 40 mil pessoas inscritas na nossa maratona. Já estamos passando das 1.200 pessoas ao vivo. Pedro, um abração, meu caro amigo, um abração para a nossa equipe maravilhosa do Saraiva Prova, que faz de tudo para que o nosso conteúdo, um conteúdo de qualidade, chegue para você ao vivo, gratuitamente e te ajude a superar esta primeira fase. E eu dizia, agora é o direito penal. Depois a gente tem processo do trabalho com meu querido amigo Bruno Klippel, mas agora é o penal na veia. Hashtag Direito Penal na Veia, a disciplina mais fantástica do direito. É ou não é, meu amigo Pedro Lenza? Bom, a gente começa com o penal agora, revisando o conteúdo, e amanhã, pela manhã, você continua comigo com o direito penal na questão da resolução das questões. Amanhã às 10h30 eu tô contigo resolvendo questões objetivas, para que você veja como a banca FGV ela tem cobrado as questões de direito penal. Vamos começar então? Nós vamos começar a revisão, coloque na tela, do nosso conteúdo de direito penal. Eu sou o professor Alexandre Salim, te lembrando que nós estamos ali no Instagram, @SaraivaProva, @Prof. Alexandre Salim. Nos siga lá, me siga, veja as minhas dicas de direito penal que vão te ajudar a superar esta primeira fase e, como eu sempre digo, a buscar esta vermelhinha na mão. Vamos para a tela, começou a nossa atualização jurisprudencial e legislativa. Lembrando sempre que a banca FGV, ela pode cobrar tudo o que veio antes do edital. E nós temos algumas questões que certamente estarão presentes na tua prova, porque são questões que vieram ao Código Penal, que foram incluídas ao longo do ano de 2018. Nós temos atualizações importantíssimas referentes aos crimes sexuais e aos crimes patrimoniais. Isto certamente estará na tua prova. Vamos lá então? Põe na tela para mim. Eu começo com as súmulas. Quero te lembrar de algumas súmulas que são super importantes para a nossa prova. A primeira diz respeito ao livramento condicional e à extinção da punibilidade. É a 617 do STJ. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Ou seja, se durante o prazo do livramento condicional, que nós chamamos de período de prova, não houve qualquer causa de revogação ou de suspensão do benefício, ele será automaticamente extinto. Ou seja, a pena será automaticamente declarada extinta. Põe na tela para mim, é a súmula 617 STJ. Eu quero te lembrar ainda da 605, maioridade penal e aplicação de medida socioeducativa. A 605 diz, STJ sempre, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional,
nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Em outras palavras, esta súmula está dizendo que nós podemos aplicar medida socioeducativa até os 21 anos. Podemos aplicar medida socioeducativa até os 21, desde que, claro, aquele ato infracional tenha sido praticado durante o período de adolescência daquele infrator. Joia? Bom, lembrando sempre que todo este material que eu preparei especialmente para você nesta mega revisão, ele está disponível, você já deve ter recebido. Se você não recebeu, a nossa competente equipe do Saraiva Prova, ela tá aí contigo, aí no chat. Manda um chatzinho ali, manda uma mensagem, diz: não recebi o material, quero o material. O material tá aí, está à sua disposição. Põe na tela, saímos da 605, olha lá, e vamos para a 593, também outra súmula que vai estar na nossa prova, menor de 14 anos e vulnerabilidade absoluta. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Esta súmula, ela está dizendo que a presunção de violência no caso do vulnerável é absoluta. Não pode ser relativizada. Então a súmula está dizendo, se a nossa vítima tem menos de 14 anos, é irrelevante o consentimento dela, é estupro de vulnerável. É irrelevante o consentimento dela, é irrelevante eventual experiência sexual anterior, é irrelevante eventual relacionamento amoroso com a gente. Tudo isso é irrelevante. Por quê? Põe na tela. Porque há uma presunção absoluta de violência. Ou seja, em outras palavras, meus amigos e minhas amigas, basta ter menos de 14 anos. Qualquer tipo de envolvimento sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Há decisões do STJ dizendo que até a contemplação lasciva pode configurar estupro de vulnerável. Esta súmula, a súmula 593 do STJ, ela também hoje está, em certa forma, na lei. Se você verificar, dentro do seu VAD, o artigo 217-A do Código Penal ganhou em 2018 um parágrafo 5º, que reflete a ideia da súmula, a ideia da presunção absoluta de violência. Vamos para a tela. Estamos atualizando as súmulas do STJ. Saímos da 593 e chegamos na 599. Princípio da insignificância e crimes contra a administração pública. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Meus amigos e minhas amigas, esta súmula 599, ela é super importante, só que ela diz respeito a crimes funcionais. Crimes que são praticados por funcionário público contra a administração em geral. Por exemplo, o peculato, por exemplo, a concussão, por exemplo, a corrupção passiva. Pense no peculato. O que se tutela, o que se protege no peculato 312 do Código Penal? Você vai dizer, é o patrimônio público, professor. Tá correto. Mas não é somente o patrimônio público. É também a moral administrativa, a moralidade administrativa, que é insuscetível de valoração. É por isso que não cabe, como regra, ponha na tela, a insignificância nos crimes contra a administração pública. Não cabe insignificância nos crimes contra a administração pública. Por que eu falo como regra? Porque existem exceções. Por exemplo, o descaminho é um crime praticado por particular contra a administração em geral. Está no artigo 334 do Código Penal. E o descaminho, que é uma forma de sonegação fiscal, admite insignificância, desde que o valor sonegado não passe de R$20 mil.
Você está compreendendo tudo? Se você tiver alguma dúvida, eu estarei aqui nos últimos 20 minutos da nossa revisão respondendo ao vivo as suas dúvidas, ok? Então, você manda as suas dúvidas para a nossa equipe que nós estaremos aqui resolvendo as suas dúvidas. Joia? Saímos, ponha na tela da 599 do STJ e vamos agora para a 589. Olha a insignificância no âmbito da Lei Maria da Penha. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Veja, crimes ou contravenções. Portanto, se uma mulher for vítima de violência doméstica ou familiar, portanto, fazendo incidir a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, não cabe princípio da insignificância. Seja crime de lesão corporal, por exemplo, seja uma contravenção de vias de fato, por exemplo, um puxão de cabelo, artigo 21 da LCP, Lei das Contravenções, não cabe princípio da insignificância. Põe na tela, é a súmula 589 STJ. Aliás, ainda em Maria da Penha, olha a 588, penas alternativas. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ou seja, o agressor terá que cumprir pena privativa de liberdade, seja em regime fechado, seja no semiaberto, seja no aberto. Não cabe, nestes casos de crimes ou contravenções com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico, substituir a pena privativa de liberdade, que é pena de prisão, por penas alternativas, penas restritivas de direitos. Por exemplo, serviços comunitários, não cabe, põe na tela, no âmbito da Maria da Penha. Olha lá, não cabe, 588 STJ. Quero te lembrar ainda da coabitação, em se tratando de Maria da Penha, ela não é necessária. Súmula 600 STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Não é necessária a coabitação. Não é necessária. Não há necessidade de que coabitem. Isto envolve, inclusive, o ex. Até o ex. Lembra disso? Não é necessária a coabitação. Ok? Depois, põe na tela, esta foi a súmula 600 STJ. Nós temos a 587 também do STJ. Tráfico de drogas e majorante da interestadualidade. Para incidência da majorante, prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343, de 2006, é a Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. E eu aproveito e já te mostro a súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1º da Lei de Drogas, a 11.343, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. As duas súmulas estão dizendo a mesma coisa. A 587 diz respeito ao tráfico interestadual e a 607 diz respeito ao tráfico transnacional ou internacional. Nós temos causas de aumento de pena nos dois casos. E, para tanto, não há necessidade que a droga transponha, atravesse, ultrapasse a fronteira. Não há necessidade. Desde que exista, claro, prova de que o agente pretendia fazê-lo. Joia? Na tela, esta foi a 607 STJ. Não precisa transpor a fronteira. Ok? Muito bem. Nós saímos das súmulas, ou seja, da atualização jurisprudencial, e nós vamos começar uma atualização legislativa. Vamos agora a algumas apostas minhas
que irão cair na tua prova. Eu te trouxe aqui a importunação sexual. Ponha na tela este crime 215-A, que foi incluído ao Código Penal pela Lei 13.718 de 2018. Esta lei é lá de setembro de 2018. Esta lei, ela surgiu muito em face daquele fato praticado dentro de um ônibus em São Paulo. Nós temos uma passageira sentadinha, cansada, dormindo. Um rapaz se coloca de pé do lado dela, tira o pênis para fora das calças, começa a se masturbar e ejacula no pescoço daquela senhora. Naquele momento, o juiz plantonista entendeu que havia uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, o então artigo 61 da LCP, Lei das Contravenções Penais. O que faz a 13.718, a lei de setembro de 2018? Revoga a contravenção penal e cria o 215-A. Põe na tela. O 215-A, importunação sexual, é crime. Sendo crime, é mais grave que a contravenção que existia. Portanto, ele não pode retroagir. Muito cuidado. Diz assim: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Vamos por partes. O crime é praticar contra alguém. Meus amigos e minhas amigas, contra alguém pressupõe uma vítima determinada. Contra alguém pressupõe uma vítima específica ou um grupo específico de pessoas. Se cair na tua prova que o rapaz se sentou em praça pública e começou a se masturbar sem visar a ninguém específico, não é este crime. Se não há vítima determinada, não é este crime. Mas sim o crime de ato obsceno, que está no artigo 233 do Código Penal. Põe na tela para mim. Este pressupõe vítima específica. Este pressupõe vítima determinada contra alguém. Olha a pena. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Se o ato não constitui crime mais grave. Nós temos aqui uma subsidiariedade expressa. Ou seja, só haverá o 215-A, a importunação sexual, se não houver um crime mais grave. Se não houver estupro, 213, ou estupro de vulnerável, 217-A. Tá? Se aquela mulher que estava sentada no ônibus lá em São Paulo, aquela mulher que recebeu o jato de esperma no pescoço, se fosse criança ou adolescente, nós teríamos crime do ECA. Não teríamos este aqui. Teríamos crime do ECA. Eventualmente, até se poderia pensar em estupro de vulnerável. Então, este crime pressupõe uma vítima específica, homem ou mulher, que não seja vulnerável. Ok? Ponha na tela. 215-A, importunação sexual. Depois, eu quero te mostrar o 218-C. Divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Aqui você tem que lembrar de outro caso que gerou revolta no Brasil inteiro, de uma moça com aparentes sinais de violência, inclusive violência sexual, que está nua sobre uma cama, aparentemente dopada ou drogada, vítima de um estupro coletivo. Um vídeo que foi divulgado e acabou viralizando no Brasil inteiro. Divulgar este tipo de vídeo é hoje crime. Põe na tela do 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda. Distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemático. Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática.
ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Então vamos por partes. O caput, a parte de cima, vai punir quem divulga por qualquer meio. Então vamos lá, divulgação pela internet, pode ser por um grupo de WhatsApp, por exemplo. Quem divulga cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Quem divulga cena que faça apologia a estupro ou estupro de vulnerável. Ou quem divulga cena de sexo, nudez ou pornografia, põe na tela. Olha lá, sem a autorização da vítima, sem o seu consentimento, é a parte final do caput. Tudo isto está sendo punido no caput. E no parágrafo 1º nós temos uma causa de aumento da pena. 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Aqui no parágrafo 1º está o que nós chamamos de revenge porn. Desculpem o termo em inglês, mas é assim que é conhecido na literatura mundial. É a pornografia de revanche. É a pornografia da vingança. Revenge porn. Ou seja, quando o casal ele está junto, eles se deixam fotografar, filmar, em poses eróticas, em cenas de nudez ou até cenas de prática de sexo. Quando o casal se separa, um dos dois, geralmente ele, nós temos dados estatísticos que dizem que a cada 10 vítimas, 9 são mulheres, o que configura uma nova violência de gênero, fazendo incidir a Lei Maria da Penha. A parte inconformada com a ruptura da relação acaba divulgando na internet cenas íntimas do outro, do ex, tá? Geralmente o homem divulgando cenas da mulher. Esta pornografia de revanche ou da vingança, revenge porn, é um aumento de pena, ponha na tela, do 218C. Tá? Cuidado com este crime para nossa prova. Depois, eu quero te mostrar a Lei 13.772. Esta aqui veio realmente aos 45 do segundo tempo. No final do ano, lá no dia 19 de dezembro de 2018, registro não autorizado da intimidade sexual. 216B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez, ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. E eu peço que você cuide o parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então aqui nós temos duas situações. A primeira, por exemplo, é o vizinho que sobe em cima do muro e filma com o celular a sua vizinha, por exemplo, trocando de roupa ou tomando banho, nua. É o crime do caput. Agora nós temos aquele outro caso que viralizou na época das eleições, em que o então candidato ao governo de São Paulo, ele pretensamente aparece em um vídeo, numa orgia sexual com várias mulheres. Ele rapidamente veio à imprensa e disse, é uma montagem. E realmente, se eu não me engano, houve uma perícia constatando que é uma montagem. Bom, a montagem, ponha na tela, configura o crime do parágrafo único. Tá lá. Olha lá. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Tá? E muito importante, isso vai cair na tua prova, ação penal nos crimes sexuais. A Lei de Setembro de 2018, a 13.718, ela deu nova redação ao artigo 225 do Código Penal, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título. Para você ter uma ideia, no capítulo 1 está o estupro, 213, e no capítulo 2 o estupro de vulnerável, 217A. Põe na tela. Nesses crimes,
procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Como é que era até então? Até a Lei 13.718 de setembro de 2018. Regra geral, a vítima tinha que representar. Regra geral, o estupro 213 era processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo em duas exceções. Se a vítima fosse menor de 18 ou vulnerável, aí a ação seria pública e incondicionada. Só que agora é sempre pública e incondicionada, o que é pior para o réu. Portanto, aqui nós temos uma lex gravior, que não pode retroagir. Isto significa que, se lá na prova o teu cliente, ele está sendo investigado de ter praticado um estupro, por exemplo, 213, antes desta alteração que veio com a Lei 13.718, a ação penal, caso a vítima não seja menor de 18 e nem vulnerável, é pública condicionada à representação. A vítima tem que representar, se não for menor de 18 ou vulnerável, porque aí já era pública incondicionada. Põe na tela, esta nova redação do 225 não pode retroagir contra o teu cliente. Lembra disso? Bom, esta é a nossa atualização legislativa. O que nós faremos agora? Nós vamos revisar conteúdo. Então nós vamos agora para aqueles tópicos que são muito importantes. Aqueles tópicos que reiteradamente caem nas nossas provas, exames OAB, banca FGV. Aqueles tópicos de direito penal que vêm se repetindo ao longo dos últimos exames. Põe na tela, vamos começar a nossa revisão de conteúdo. Olha lá. E claro que nós temos que falar dele, né? Prova sim, prova não, aparece o princípio da insignificância. E eu coloquei, antes de mais nada, é uma causa de exclusão da tipicidade material. Bom, você tem que lembrar que prevalece um conceito tripartido ou tripartite de crime. O crime, segundo esta posição que prevalece, é um fato típico com ilicitude e com culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpável. E eu estou te dizendo que o princípio da insignificância exclui a tipicidade. Não é a ilicitude, não é a culpabilidade, põe na tela, é a tipicidade. Se aparecer princípio da insignificância, você vai marcar que o fato é atípico. Agora, para que isto ocorra, devem estar presentes alguns requisitos que são exigidos pelos tribunais superiores, STF e STJ. São eles: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. São os 4 requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ para o reconhecimento do princípio da insignificância. Agora, vamos lá. Nós temos que lembrar que ele não incide em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e nem na moeda falsa. Então, muito cuidado. Por quê? Se cair na tua prova um crime de lesão corporal, se cair na tua prova um crime de roubo, onde a vítima não é machucada, mas teve grave ameaça porque houve uma arma contra o rosto dela, não cabe insignificância, ainda que a ofensa seja superficial, seja uma lesão leve, levíssima, ou seja um roubo de poucos reais mediante grave ameaça. Não cabe, porque não cabe em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Não cabe na moeda falsa. Nós amanhã, a partir das 10h30, vamos resolver várias questões que já caíram em exames anteriores. E uma das questões vai falar em uma moeda de R$3. Eu vou te trazer essa questão. Uma moeda que foi falsificada, etc., de R$3. Não cabe insignificância. Por quê? Porque no crime de moeda falsa, artigo 289 do nosso Código Penal, não se tutela de forma preponderante o patrimônio, mas a fé pública.
a fé pública, a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro, tá? Lembra disso. E lembra, por fim, que não cabe insignificância no contrabando, mas cabe no descaminho, como eu acabei de te falar, no descaminho cabe sempre que o valor sonegado não passar de R$20 mil. Repito, preste atenção, você e as outras 2.100 pessoas que estão ao vivo agora conosco, aqui no nosso canal do Saraiva Prova. Veja bem, não incide insignificância lá no contrabando, 334A do Código Penal, mas incide no descaminho, o 334. Desde que o valor sonegado não passe de R$20 mil. Ponha na tela. Saímos do princípio da insignificância e vamos agora para a tentativa abandonada. Nós também veremos questão sobre a tentativa abandonada, sobre o artigo 15. O artigo 15, minhas amigas que estão de parabéns hoje no Dia da Mulher, minhas caras amigas, minhas alunas, futuras advogadas, monta-se aqui uma ponte de ouro. O artigo 15 é conhecido como ponte de ouro. Por quê? Porque se monta uma ponte de ouro para o agente voltar à legalidade, à licitude. É uma oportunidade para ele sair da delinquência e voltar ao momento de legalidade. Tentativa abandonada é um gênero para duas espécies. De um lado, a desistência voluntária e do outro, o arrependimento eficaz. Vamos para a tela. Olha só. A desistência voluntária. O agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução. O arrependimento eficaz. O agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Você tem que lembrar que a desistência voluntária, portanto, pressupõe um comportamento negativo, porque é um não fazer, é um não prosseguir. Eu até posso prosseguir na execução, mas eu não quero. Posso, mas não quero. Isto é desistência voluntária, é um não fazer, por isso uma conduta negativa. Agora, o arrependimento eficaz é um comportamento positivo. O arrependimento eficaz é um fazer, é um tomar uma providência para impedir a produção do resultado. Ponha na tela, olha de novo. Desistência voluntária. O agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Arrependimento eficaz. O agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Nos dois casos, olhem bem embaixo ali, o sujeito somente responde pelos atos já praticados. O sujeito somente responde pelos atos já praticados. Então aqui vai um macete para você. Você não vai trabalhar nunca com o crime que ele queria na origem, aquele mais grave. Você vai trabalhar com o que resta, com o que sobra, se é que sobra alguma coisa, às vezes não sobra nada. Por exemplo, ele entrou na casa da vítima para furtar. Esse é o dolo dele, é o que ele queria na origem. Quando ele está separando as coisas, ele põe o olho no porta-retrato. Ele vê uma menina, uma criança, que lembra muito a filha dele. E aquilo o toca de uma tal forma que ele sai correndo do local sem levar nada. Ele só responde por violação de domicílio. Ou seja, você apaga o crime mais grave que ele queria na origem. Outro exemplo, agora envolvendo o arrependimento eficaz. Ele queria matar a vítima, deu um tiro nela. A vítima é alvejada e cai. Quando ele se aproxima para dar o tiro fatal, a vítima está chorando, sangrando, suplicando pela vida dela, e aquilo o toca de uma tal forma que ele leva a vítima para o hospital e consegue salvar a vida dela. Ele só responde por lesão corporal. Você apaga o homicídio tentado da origem. Ele responde por lesão corporal. Agora, muita atenção. O arrependimento eficaz tem que ser eficaz. Se ele deu o tiro na vítima, depois se arrepende e leva a vítima para o hospital, ele contrata o melhor cirurgião, ele faz o que pode para salvar a vida da vítima, mas não consegue porque ela morre, o arrependimento foi ineficaz. Ele responde por alguma coisa? É claro que responde
por homicídio. Porque ele só é beneficiado, põe na tela para mim, se o arrependimento for eficaz. O arrependimento ineficaz não desclassifica e nem exclui o crime. Depois, eu quero te lembrar do erro de tipo acidental. A banca FGV adora questões envolvendo erro sobre a pessoa e erro na execução. O erro sobre a pessoa, em latim, é conhecido como error in persona. Ele está no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O agente confunde a sua vítima com outra. Já o erro na execução, que é em latim aberratio ictus, você escreve aberratio com o T e pronuncia com o som do C, aberratio ictus, está no artigo 73 do Código Penal. O agente erra a pontaria. Então veja, no erro sobre a pessoa não há erro de pontaria. O agente confunde a sua vítima com outra. Agora, no erro na execução, existe erro de pontaria e o agente não confunde a sua vítima com outra. Eu vou te falar de um caso verídico. É um artigo que eu escrevi e está no nosso blog do Saraiva Prova. O caso é o seguinte: o papai e a mamãe não concordavam com a relação da filha. Uma menina, uma adolescente de 15 para 16 anos. Ela estava namorando, transando com o rapaz e eles não concordavam com essa relação. Na noite do fato. São 2 da manhã. A mamãe acorda o papai. Fulano, a fulaninha não está na cama dela de novo. Aí o papai acorda. O papai vai lá. No quarto não tem ninguém. O papai pega a arma, põe na cintura, entra no carro, vai até a casa do rapaz. Quando o carro do papai está chegando, as pessoas que estão na casa se dão conta e apagam as luzes. Há uma escuridão total. Quando o papai desce do carro, já com a arma na mão, o papai vê um vulto na frente da casa e grita. O vizinho que foi ouvido por mim no processo disse que o papai falou: "Deu pra ti, seu vagabundo!" E o papai, bum! Quem é que o papai matou? A própria filha. O papai, achando que estava matando o rapaz, matou a própria filha. Isto, põe na tela, é erro sobre a pessoa ou é aberratio ictus? Nenhuma dúvida de que se trata de erro sobre a pessoa. Porque o papai não errou a pontaria. Na cabeça dele, ele estava disparando contra o rapaz. E mais, neste caso, nós vamos levar em conta sempre as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, não as da pessoa atingida, as da pessoa visada. Minhas amigas e meus amigos, praticar crime contra descendente agrava a pena. Está expresso na lei, artigo 61, inciso 2º, letra E do Código Penal. Praticar crime contra descendente agrava a pena. Só que neste caso verídico do papai, eu fui o promotor criminal do caso, neste caso verídico do papai, ele mata a própria filha e não incide agravante contra descendente. Por quê? Põe na tela, olhem a última frase deste slide. Em ambos os casos, devem ser levadas em conta as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Nós levamos em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, não as da pessoa atingida, nos dois casos. Então lembre, se o agente confunde a sua vítima com outra, e um exemplo interessante para cair na tua prova é o caso dos gêmeos. O matador de aluguel matou o gêmeo errado. Ele não errou pontaria, ele matou o gêmeo errado. Se o agente confunde a sua vítima com outra, é erro sobre a pessoa. Se ele não confunde a vítima com outra, ele só erra a pontaria, é aberratio ictus ou, põe na tela, erro na execução. Nos dois casos, nós vamos levar em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, não as da atingida. Depois, eu quero te lembrar das infrações penais que não admitem tentativa. Isto cai muito nas nossas provas OAB Banca FGV. As contravenções penais.
Artigo 4º da LCP, a Lei das Contravenções Penais, LCP. Cuidado, porque o artigo 4º da LCP diz que não é punível a tentativa de contravenção. Não é que ela não seja possível, ela não é punida por política criminal. Põe na tela. Não cabe tentativa também nos crimes culposos. Por quê? Porque nos crimes culposos, o agente, ele não quer o resultado. Nos crimes culposos, o resultado é involuntário, não é desejado, senão seria crime doloso. Justamente é culposo porque o resultado é involuntário. Bom, então eu não tenho como tentar praticar uma coisa que eu não quero. Eu não tenho como tentar produzir um resultado que eu não busco. E mais, se não cabe tentativa em crime culposo, não cabe também em crime pré-ter-doloso? Põe na tela. Olha lá. Crimes pré-ter-dolosos. Lembra? Crime pré-ter-doloso é aquele em que há dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Dolo no antes e culpa no depois, como na lesão seguida de morte. O sujeito bate num bêbado no bar, a vítima está bêbada, cai, bate a cabeça e morre. Dolo no soco, culpa na morte. Dolo no antes e culpa no depois. A lesão seguida de morte, que está no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, é um exemplo de crime pré-ter-doloso. Aí eu te pergunto, pensa se é possível tentativa de lesão seguida de morte. Não dá, porque já seria tentativa de homicídio pelo menos. Não cabe, põe na tela, tentativa nos crimes culposos, então não cabe também nos crimes pré-ter-dolosos. Mas não cabe nos unissubsistentes. Professor, o que é crime unissubsistente? É aquele que não admite fracionamento dos atos executórios. Por exemplo, cabe tentativa de ameaça? Cabe tentativa de injúria? Sabe qual é a tua resposta? Depende, professor Salim. Correto, depende. Se for unissubsistente, não cabe. Se for plurissubsistente, cabe. Por exemplo, o A diz para o B, vou te matar. Consumou. O A diz para o B, você é um idiota. Consumou. Seja ameaça, seja injúria. Porque a ameaça e injúria na forma verbal, praticadas por palavra, são crimes unissubsistentes, que não admitem fracionamento dos atos executórios. Aí não cabe tentativa. Agora, pode ser que a ameaça ou a injúria seja por escrito. O A escreve um e-mail para o B dizendo que o B é um idiota, injúria, dizendo que vai matar o B, ameaça. Este e-mail sai da caixa de saída do A, mas não chega na caixa de entrada do B, por um problema do provedor, ou o B nunca abre o e-mail. Aí o crime seria plurissubsistente, porque houve fracionamento dos atos executórios. Aí cabe tentativa. Põe na tela. Não cabe nos uni. E é por isso que não cabe nos crimes omissivos próprios. Os crimes omissivos próprios são aqueles crimes unissubsistentes em que a omissão já está descrita na própria lei. Aqui vai um macete do professor Salim, é o deixar de. Quando o crime começar com deixar de, é omissivo próprio. E se é omissivo próprio, é unissubsistente. Pensa comigo. Eu estou caminhando na via pública, me deparo com uma pessoa ferida, eu posso socorrê-la porque não há risco pessoal. De duas, uma. Ou eu socorro a pessoa e não há crime, ou eu não socorro, fico parado. Consuma. Consuma por quê? Põe na tela. Não cabe tentativa na omissão própria, porque o crime omissivo próprio também é unissubsistente. Na sequência, eu quero te lembrar do crime impossível. Quero te lembrar que o artigo 17 do Código Penal diz: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Há duas hipóteses de crime impossível no 17.
A ineficácia absoluta do meio de execução. O meio de execução escolhido pelo agente é inidôneo. Ele não tem como produzir qualquer resultado. É como se eu quisesse matar uma vítima a tiros com uma arma estragada. É o caso da falsificação grosseira. Tudo isso é crime impossível por uma ineficácia absoluta do meio de execução. Mas também existe crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto. Não há objeto material do crime. Objeto material é a coisa ou a pessoa sobre a qual incide a conduta criminosa. É o famoso caso do matar o morto. Lembra do matador de aluguel? O matador de aluguel entra pela janela da casa da vítima para eliminá-la. Ouve a TV ligada, vai até a sala, vê a vítima no sofá, se aproxima, vê que a vítima está com os olhos fechados. Aí ele pensa, pô, melhor, facilitou meu trabalho. Pum, 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 tiro na cabeça. Aí ele pensa, matei. Só que quando a vítima é analisada na perícia, na necropsia, na autópsia, o perito diz, antes dos tiros já estava morta. Teve um ataque fulminante do coração, estava morta no sofá. Isto é crime impossível, porque não há alguém. Matar alguém, diz no artigo 121 do Código Penal, homicídio. Põe na tela. Eu quero que você lembre ainda da súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torne impossível a sua consumação. A súmula 145 do STF traz o flagrante preparado ou provocado. Ou seja, a polícia ou um particular monta uma armadilha para alguém cair, ao mesmo tempo em que toma todas as providências para impedir a consumação. Monta-se uma armadilha ao mesmo tempo em que se toma uma providência para impedir a consumação. É como se eu, desconfiado de um empregado, deixasse uma isca e me escondesse atrás da porta, deixasse uns dólares e me escondesse. O meu empregado chega, quando ele vai pegar os dólares, eu abro a porta e entro correndo. Tá preso! Flagrante! Eu montei uma arapuca, ao mesmo tempo em que eu tomei providências para impedir a consumação. Põe na tela, pela súmula 145 do STF, isto é crime impossível. Agora, cuidado com a súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Ou seja, câmeras de vigilância nos supermercados, a existência de seguranças que acompanham os passos das pessoas nos corredores, alarmes nas entradas e saídas das lojas, nada disso é crime impossível. Esta vigilância eletrônica dificulta o furto, mas não o impossibilita. Então, não há crime impossível, põe na tela, pela súmula 567 do STJ. Tá? Ainda eu quero te lembrar de dois artigos sobre a prescrição. O 115 e o 119. O 115 diz, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21, ou na data da sentença, maior de 70. Bom, aqui vai mais um macete para você. Se na sua prova aparecer a data de nascimento do réu, faça a conta até a data do crime. Porque muito provavelmente ele era menor de 21 ao tempo do crime. Ele tinha 20, ou ele tinha 19, ou ele tinha 18. E aí você conta, põe na tela para mim, pela metade o prazo de prescrição, tá? E o 119, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Veja só, é um dispositivo que é muito bom para o réu, é bom para o teu cliente. Se há concurso de crimes, você despreza a soma. Se há concurso de crimes, você despreza a majoração. Você não leva em conta o concurso de crimes, o resultado da soma das penas, ou da majoração da pena mais grave. Você não leva em conta. Você conta a prescrição sobre a pena isolada de cada delito. Põe na tela, é o 119.
Legal, né? Muito bem. O que nós faremos agora? Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte especial. O homicídio qualificado privilegiado só é possível se a qualificadora for objetiva. Muito cuidado com isso. Existem qualificadoras de ordem objetiva e qualificadoras de ordem subjetiva. Se cair na nossa prova, por exemplo, meios ou modos de execução do crime de homicídio. Por exemplo, se o homicídio foi praticado com emprego de veneno, ou emprego de fogo, ou de asfixia, é uma qualificadora objetiva. Se ele foi praticado em emboscada, traição ou dissimulação, são objetivas essas qualificadoras. Se houve violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o STJ, também é objetiva essa qualificadora. Tudo isso pode conviver com as privilegiadoras do parágrafo 1º do 121, que são todas subjetivas. Relevante valor social, relevante valor moral, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então cuidado, coloque na tela. Só é possível o homicídio qualificado privilegiado se a qualificadora for objetiva e neste caso, desta figura híbrida, não haverá hediondez. Cuidado também com feminicídio. Não basta matar mulher para incidir a qualificadora. Matar mulher é femicídio. Feminicídio é matar mulher em face de algumas razões. Põe na tela, são elas. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar e 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então só haverá feminicídio se estiver presente ou a violência doméstica e familiar ou o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Não basta matar mulher para ser feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio. Quero te lembrar que no caso da lesão corporal, o artigo 88 da Lei 9.099, que é a lei do juizado especial criminal, vai dizer, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. No entanto, a súmula 542 do STJ diz: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Então, cuidado. Regra geral, você tem a lesão leve e a lesão culposa como crimes que exigem a representação da vítima. A não ser que a vítima seja mulher e haja um contexto de violência doméstica e familiar. Cuidado, não basta que a vítima seja mulher. A vítima tem que ser mulher e existir Maria da Penha, um contexto de violência doméstica e familiar. Aí, segundo a súmula 542, a ação é pública e incondicionada. Coloque na tela. Cuidado, isto cai bastante. No caso da Maria da Penha, no caso da lesão corporal envolvendo mulher vítima de violência doméstica e familiar, a mulher vítima não precisa representar. Depois, consumação nos crimes de furto e roubo. Os tribunais superiores adotam a teoria da apreensio ou amócio, se escreve amótio. O que significa apreensio ou amócio? Que basta a inversão da posse. No momento em que o autor do furto ou do roubo inverte a posse, ele faz com que a coisa saia da posse da vítima e venha para sua posse, aí nós teremos consumação. Não há necessidade de posse mansa, não há necessidade de posse pacífica, não há necessidade de posse desvigiada. Ainda que seja por breve espaço de tempo, ainda que haja perseguição imediata ao agente, nada disso importa. O que interessa é a inversão da posse. Se for roubo, com violência ou grave ameaça. Se for furto, sem violência ou grave ameaça. No caso do roubo, põe na tela, nós temos uma súmula, a 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo
e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, desnecessária, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então basta a inversão da posse do bem, no caso do roubo mediante violência ou grave ameaça. Pouco importa que não haja posse mansa e pacífica, não interessa, isto não interessa para a consumação, tá? Bom, quero te lembrar ainda das alterações que vieram lá nos crimes patrimoniais. Olha a Lei 13.654 de 2018, esta lei de abril de 2018. Artigo 155, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Antes havia duas posições sobre a explosão do caixa eletrônico. Então pensa comigo. Houve a explosão de um caixa eletrônico para a subtração de valores. Havia duas posições. Há quantos crimes? Um crime só? Furto qualificado pela explosão? Ou dois crimes? Furto mais explosão, que é um crime lá no 251. Prevaleceu a tese do crime único, a tese do princípio da consunção ou da absorção. Se cair na tua prova, então, explosão de caixa eletrônico para subtração de valores, põe na tela. Isto é furto qualificado na forma do parágrafo 4º. É claro que se houver violência ou grave ameaça contra a pessoa, aí é roubo. Se não houver violência ou grave ameaça contra a pessoa, mas só contra a coisa, é furto, tá? Parágrafo 4º. Cuidado com isso. Além disso, nós temos o parágrafo 7º, que também foi incluído pela Lei 13.654. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Então olha só que legal. A Lei 13.654, ela qualifica o furto, ela cria qualificadoras. Se houver furto com uso de explosivo ou se houver furto do próprio explosivo. Se houver furto com uso de explosivo, parágrafo 4º novo. Se houver o furto do explosivo, põe na tela o parágrafo 7º. Olha lá. Tudo isso é furto qualificado hoje, tá? Depois, olhe o roubo e a revogação da majorante do emprego de arma. A Lei 13.654, de abril de 2018, revogou este primeiro inciso do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, que falava emprego de arma. Qual arma? Qualquer arma. Antes desta alteração de abril de 2018, o emprego de qualquer arma na prática de um assalto aumentava a pena do roubo de 1/3 até a metade. E aí nós tínhamos, por exemplo, o uso da faca, o uso de uma pedra, o uso de uma garrafa quebrada, o uso de um taco, de um pedaço de pau. Tudo isso seria arma, porque a lei não falava arma de fogo, falava arma. Só que esta majorante foi revogada. E isto não é bom para o réu? Claro que é bom. Então na tua prova vai cair o seguinte, cuidado, você vai se lembrar de mim. Vai dizer que o teu cliente foi condenado antes da 13.654, porque ele praticou um assalto com uso de faca. E aí ele recebeu uma pena de roubo de 4 a 10 anos, é a pena básica do roubo, aumentada de 1/3. Ele está cumprindo a pena. E aí entra em vigor a 13.654, que revoga o emprego de arma. A pena do teu cliente tem que ser revista, tem que ser abaixada, reduzida. Para ser retirado aquele aumento, põe na tela, do emprego de arma, porque não é só a arma que aumenta, é a arma de fogo hoje, como eu vou te mostrar já já. Parágrafo 2º, inciso 6º antes, também foi incluído pela 13.654. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade, inciso 6º, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Foi o que eu te falei, olha o explosivo de novo aí. Subtrair explosivo
Hoje, ou é furto qualificado, é o parágrafo 7º novo do 155, se não tem violência ou grave ameaça à pessoa, ou é roubo majorado, na forma deste inciso 6º, que foi incluído ao parágrafo 2º do artigo 157, pela Lei 13.654. Agora, aqui existe violência ou grave ameaça à pessoa. Então você veja, a subtração de explosivo vai sempre aumentar a pena do furto ou do roubo, conforme o caso. Põe na tela. E aí, nós chegamos talvez na questão mais importante, que é a arma de fogo. Porque a Lei 13.654 de 2018, de abril de 2018, esta lei vai cair na tua prova. Ela cria este parágrafo 2º-A, novo, dentro do 157, que é o roubo. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Arma de fogo. Então veja, hoje só existe uma arma que aumenta a pena do roubo aqui como majorante na terceira fase. É a arma de fogo. Qualquer outra arma, e eu falo de novo da faca, porque a minha experiência de 20 anos como promotor criminal me mostra que a faca é muito utilizada para a prática de assaltos. A faca não aumenta mais a pena do roubo na terceira fase como majorante. Embora possa, e eu ousaria dizer deva, ser utilizada pelo juiz na primeira fase, lá no artigo 59, para aumentar a pena base como uma circunstância negativa, lá do 59. Lembram das 8 circunstâncias judiciais do 59? Você, que é meu aluno aqui do Saraiva Pro, você sabe disso, sabe muito bem, porque muitas vezes eu vi contigo durante as nossas aulas. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente. Motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. São as 8 circunstâncias judiciais. Então a faca pode aumentar a pena aqui na primeira fase. Agora, não mais, põe na tela, na terceira fase. Por quê? Porque a única arma que aumenta como majorante a pena do roubo na terceira fase é a arma de fogo. Nenhuma outra arma senão a arma de fogo. Ainda, eu quero te lembrar... tenta avançar o slide para mim aí. Não está funcionando. Eu quero te lembrar a arma de fogo. Trancou o nosso slidezinho aqui, só um pouquinho. Vem comigo enquanto vocês arrumam, que eu vou falando para o pessoal aqui. Olha só, nós temos que cuidar estas alterações no furto e no roubo. Essas alterações são de abril de 2018, portanto anteriores ao teu edital, e elas certamente vão vir na tua prova. Então a questão do assalto a um caixa eletrônico mediante o uso de explosivo pode ser furto, pode ser roubo, de acordo se houver ou não violência ou grave ameaça à pessoa, ok? Põe para a tela para mim, veja a questão mais uma vez da arma de fogo. Vamos avançar? Não? Trancou o nosso slide aqui. Professor, pode ir falando, só para a gente trocar o computador, por gentileza? Sim. Os alunos? Ah, sim, os alunos estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Pessoal... Tá para você, tá? Tá. Vou voltar para você.
Pessoal, então me ouve? Sim, né? Pessoal, me ouve? Peço desculpas para vocês, nós tivemos aqui um probleminha técnico, tá? E nós já estamos reiniciando o nosso sistema aqui, tá? Deu uma trancadinha. Bom, todos estes slides que eu estou aqui trabalhando com todos vocês, eles foram enviados hoje, 1 hora antes do evento. Os slides que eu estou aqui usando durante a minha aula de revisão. Caso você não tenha recebido, mande um e-mail para a nossa equipe ou fale aqui direto no chat que a equipe do Saraiva Prova vai entrar em contato com você, tá? E logo depois da nossa aula, a nossa equipe estará atualizando o nosso post no blog, em que todos os materiais estarão disponíveis, tá? Olha só, consegui fazer andar, vamos seguir na nossa maratona, tá? Bom, vencidos os crimes patrimoniais, vamos conversar um pouquinho sobre os crimes sexuais. Coloque na tela para mim, olha só. Crimes de estupro e estupro de vulnerável. Eu quero te lembrar que o estupro está no 213, é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça à vítima. E que o estupro de vulnerável está no 217A e é praticado com ou sem violência ou grave ameaça à vítima. Lembra, para que você trabalhe com estupro 213, deve haver violência real, agressão ou grave ameaça contra a vítima. Agora, se o estupro é de vulnerável, e vulnerável é aquela vítima que é menor de 14, ou ela é doente mental, ou ela não pode de qualquer forma oferecer resistência, se houver um vulnerável, pode ou não haver violência ou grave ameaça à pessoa. E mais uma vez, a minha experiência de ex-delegado de polícia e promotor criminal trabalhando com este tipo de delito há 20 anos no Rio Grande do Sul, me mostra que muitas vezes, quando nós temos estupros de vulnerável, não há violência. Por quê? Porque o vulnerável, uma criança, ela confia no abusador, porque o abusador é alguém conhecido. É o pai, é o padrasto, é o irmão, é o tio, é o avô, é o vizinho, é o amigo que frequenta a família. Então ela confia, não há necessidade de violência. Por quê? Porque o abusador se aproveita da ingenuidade, da inexperiência daquela pequena vítima de tenra idade, que não tem maturidade ainda para compreender essas questões sexuais. Portanto, lembra, ponha na tela, o fato de haver violência no estupro de vulnerável não transforma em estupro 213. Desde que a vítima seja vulnerável, nós vamos continuar com estupro de vulnerável. Só que, claro, se houver violência ou grave ameaça àquela vítima, o que nós teremos é um aumento de pena. Se houver, então, violência ou grave ameaça, a pena será aumentada, mas continua estupro de vulnerável. Já falei a todos vocês que, conforme a súmula 593 do STJ, a vulnerabilidade do menor de 14 é absoluta para o STJ. É como eu te disse, se tem menos de 14, é irrelevante o consentimento da vítima. É irrelevante eventual experiência sexual anterior. É irrelevante eventual relacionamento amoroso entre a vítima e o agente. Tudo isso é irrelevante. O crime está configurado, é estupro de vulnerável, se a vítima tem menos de 14. E o entendimento desta súmula 593 do STJ se reforça no novo parágrafo 5º, que foi acrescentado em 2018 ao artigo 217A do Código Penal, tá? Põe na tela. Quero te lembrar, eu já te falei disto, da ação penal, que com o advento da 13.718 de 2018, a ação penal passou a ser pública incondicionada. Agora lembra, esta lei não pode retroagir contra o réu. Portanto, se o estupro, por exemplo, 213, foi praticado antes da Lei 13.718, você continua trabalhando com a sistemática antiga. A sistemática antiga é: se a vítima ela não é menor de 18 e nem vulnerável, a ação é pública condicionada à representação. Tá?
põe na tela, é o 225 do nosso Código Penal. Depois, eu quero te lembrar dos crimes de concussão e corrupção passiva que caem muito nas nossas provas também. O verbo nuclear da concussão é exigir vantagem indevida. Os verbos nucleares da corrupção passiva são solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Então vejam, são crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. São crimes funcionais, são crimes próprios. Só podem ser praticados por funcionário público. Mas atenção, se um particular concorre para estes crimes sabendo que está ajudando um funcionário público, o particular também responde por concussão, por peculato, por corrupção passiva. O particular também responde pelo crime funcional. Por quê? Porque o artigo 30 do Código Penal diz que a elementar se comunica. E funcionário público é uma elementar. Se o particular souber que está ajudando um funcionário público, ele, particular, também responde por crime de funcionário público. Se houver exigência de propina, é concussão. Se houver solicitação de propina, põe na tela, é corrupção passiva. São crimes formais. Então não há necessidade do recebimento da propina. Para a consumação, quando o funcionário público corrupto exige propina, consuma. Quando o funcionário público solicita propina, consuma. Não há necessidade do recebimento para consumação. Põe na tela, são crimes formais. Não há necessidade do resultado para consumação. Ainda, eu quero te lembrar do tráfico de drogas privilegiado, que está no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Eu vou pular o que está riscadinho ali, eu já te explico. Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Já voltamos. Vem aqui comigo. São 4 requisitos cumulativos. O réu tem que ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra a organização criminosa. Se esses 4 requisitos estiverem presentes, o juiz diminui a pena do tráfico de 1/6 a 2/3. E o que está riscadinho ali, põe na tela. Olha lá. Vedada a conversão em penas restritivas de direitos. O que está riscadinho é porque o STF declarou inconstitucional esta vedação. Então não existe mais esta vedação. Aqui no caso do tráfico privilegiado, o juiz poderá, se estiverem presentes os requisitos legais, substituir a pena do tráfico, a pena privativa de liberdade do tráfico, por penas restritivas. O traficante aqui, no caso do tráfico privilegiado ou minorado, poderá cumprir penas alternativas. Pode. Por quê? Põe na tela, o que está riscadinho foi declarado inconstitucional pelo STF. O tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Muito cuidado, porque o tráfico, normalmente, é um crime equiparado a hediondo. Então, em relação ao tráfico, incidem as disposições gravosas da Lei 80/72 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, mas não em relação ao tráfico privilegiado. Então, põe na tela, a progressão de regime se dá na forma do artigo 112 da LEP. O que diz, professor, o 112 da Lei de Execução Penal? O 112 da LEP está aqui. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Bom, volta aqui comigo. Qual é, regra geral, o requisito objetivo para a progressão de regime? Está no 112 caput da LEP, 1/6.
Regra geral é 1/6. Nós já veremos que na lei dos crimes hediondos são 2/5 ou 3/5. Agora, se nós estivermos diante de tráfico privilegiado, que não é equiparado a hediondo, 1/6. Só que você tem que cuidar, porque foi acrescentado no fim do ano de 2018 um parágrafo 3º ao 112 da LEP, que fala da condenada gestante, ou mãe, ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. E não é 1/6, é 1/8. Isso vai cair na tua prova, hein? Põe na tela. É o novo parágrafo 3º do 112 da LEP. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente: 1. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. 4. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. E 5. Não ter integrado organização criminosa. Os requisitos, os 5, são cumulativos. Mas vejam que eu grifei ali 1/8. Regra geral é 1/6. Mas no caso de mulher gestante, ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, passa a ser 1/8. É mais benéfico, neste caso, da mulher gestante ou mãe ou responsável por criança ou deficiente, tá? E se o crime for hediondo, vamos para a tela. Olha lá. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8072 de 90. A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se for reincidente, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 112 da LEP. Minhas amigas e meus amigos, a lei que criou esta progressão mais gravosa, 2/5 ou 3/5, é pior para o réu do que 1/6. Foi a Lei 11.464 de 2007. Esta lei não pode retroagir contra o réu. É por isso, coloca na tela para mim, que nós temos que observar a súmula 471 do STJ. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP para a progressão de regime prisional. Vejam, pode ser que nós tenhamos uma progressão de regime de 1/6 em crime hediondo. Pode ser. Pode ser quando? Quando o hediondo ou equiparado for praticado antes da 11.464. A lei que criou os 2 ou 3/5. Porque esta lei 11.464 não pode retroagir contra o réu. Se o crime hediondo ou equiparado foi praticado antes da 11.464, a progressão é, regra geral, 1/6. A não ser que seja gestante ou mãe ou responsável por criança ou deficiente, quando então será sempre 1/8, independentemente da hediondez ou não do crime. Joia? Bom, e aí nós chegamos ao fim da nossa revisão de conteúdo. Se você está curtindo a nossa revisão, interaja conosco nas nossas redes, ali no @SaraivaProva, me siga lá no @Prof. Alexandre Salim. Será um prazer estar contigo até você vencer esta etapa e ficar com esta vermelhinha na mão. Joia? Bom, como eu prometi, eu vou trazer agora algumas questões que foram colocadas ao longo do nosso chat, da nossa revisão. Então, ao vivo aqui, nós vamos ver, por exemplo, a questão de quem aqui? Lariane Bertolucci. Professor Salim, se uma mulher for estuprada por 2 sujeitos, eles vão responder por estupro com a majoração do artigo 226, inciso 1º, ou com a majoração do artigo 226, inciso 4º, letra A? Lariane, que baita pergunta, tá? É uma pergunta muito boa, muito inteligente. Logo que saiu
saíram essas alterações promovidas pela Lei 13.718, eu escrevi um artigo aqui para o nosso blog do @SaraivaProva, do nosso Saraiva Prova. Se você entrar no nosso blog, você vai encontrar o meu artigo lá. Aliás, esse e outros, eu escrevi um artigo sobre o caso João de Deus, que envolve o crime de estelionato sexual, é a violação sexual mediante fraude. Eu escrevi aquele caso do pai que matou a própria filha. Tá tudo lá no blog, veja os meus artigos lá. O que acontece? Aqui nós temos o chamado estupro coletivo, que é o caso trazido pela Lariane. O estupro coletivo, quando é praticado por 2 ou mais pessoas. Bom, já havia uma majoração que está no inciso 1º do 226, quando o crime sexual fosse praticado por 2 ou mais pessoas. Só que agora o inciso 4º, letra A, criou uma majorante, Lariane, específica para estupro e estupro de vulnerável. Então não são inconciliáveis, convivem os 2 incisos. Só que o inciso 4º, letra A, você vai utilizar quando for estupro ou estupro de vulnerável. E o inciso 1º, sempre do 226, quando for qualquer outro crime sexual praticado por 2 ou mais pessoas, que não estupro ou estupro de vulnerável. Você usa como fundamento o princípio da especialidade, tá, querida? Bom, não esqueçam, aproveitando a pergunta da colega aqui, que é o estupro corretivo também, que visa corrigir o comportamento sexual da vítima. É um absurdo dos absurdos. E por incrível que pareça, tem muito na prática, tá? É um pai machista, é um irmão machista que, querendo corrigir o comportamento sexual de uma filha ou de uma irmã que se declarou homossexual em casa, a estupra. A estupra para ela, entre aspas, aprender a gostar de homem. É um ato cruel, bárbaro, hediondo e com a majoração da pena na forma do 226, inciso 4º, letra B, tá? Tomásia Borges. Professora, você poderia explicar melhor a súmula 617? Claro, querida. A 617 diz que, se durante o prazo do livramento condicional, que é o período de prova, não houve causa de revogação ou de suspensão do benefício, automaticamente, após esse período, se declara extinta a pena. Se declara extinta a pena. Se durante o benefício não houve revogação ou extinção, se declara extinta a pena após o cumprimento do benefício. Mesmo que surja notícia que posterior ao período de prova de que houve alguma causa de revogação. A revogação é durante o benefício, tá? Se não houve durante, declara extinta a pena. E Helene Ferreira, se ambos forem menores, só que o garoto com 16 e a garota com 13, ainda assim será estupro de vulnerável? Claro, querida, será. Ele será autor de um estupro autor de um ato infracional de estupro de vulnerável em que ela é vítima, tá? Porque ele é maior de 14 e ela, no seu exemplo, é menor de 14. Agora, eu poderia piorar o exemplo no sentido de dificultar o exemplo. Vamos imaginar que ele tem 13 e ela tem 13 e os 2 praticam sexo. Ele seria autor de estupro de vulnerável em que ela é vítima e ela seria autora de estupro de vulnerável em que ele é vítima. Ambos são autores e vítimas ao mesmo tempo de atos infracionais. No seu exemplo, ele tem 16 e ela 13. Bom, aí ele é autor de ato infracional em que ela é vítima, tá? Matheus Pedrosa, meu amigo, olha só. No caso das pessoas condenadas pela contravenção de importunação, não poderão responder pelo crime agora no CP, já que não pode ter retroatividade maléfica. Como fica a situação? Baita pergunta, Matheus. Isso vai vir na prova. Vamos falar no caso do ônibus de São Paulo. O caso do ônibus de São Paulo em que ele tira o pênis para fora das calças, se masturba e ejacula no pescoço da menina. Isso, pelo juiz plantonista, foi considerada uma contravenção penal, o artigo 61, importunação ofensiva ao pudor. Esta contravenção penal não existe mais. Agora, se fosse mantido esse entendimento e hoje fosse exarada a sentença condenatória, aquele rapaz deveria ser condenado, Matheus, pela contravenção. Mas, professor, ela foi revogada. Mas, meu caro amigo Matheus, você e as outras 2.500 pessoas que me assistem ao vivo agora e as 40.000 pessoas inscritas na maratona. Pessoal, existe a ultratividade benéfica da lei penal, Matheus. Ultratividade significa que se a lei ela é
benéfica ao réu, ela surte efeitos depois da sua revogação. Então, se a lei é benéfica, ela anda para trás, retroatividade, e para frente depois de revogada, ultratividade. Tá? Ultratividade. Ele responde pela contravenção, ainda que hoje esteja revogado. Caroline Lousa, professor Silá, por erro de pontaria. Querendo matar o B, acerta, mas não mata. Porém, acerta e mata o C. Como será aplicada a pena? Cumulativamente ou aumentada? Querida amiga, está expresso na lei. Artigo 73 do Código Penal. Aberratio ictus. O que vai acontecer? Se nós temos resultado duplo, o resultado desejado e o não desejado, cuidado, duplo não são duas vítimas. Duplo é porque tem o desejado e tem o não desejado. Nesse caso, nós vamos resolver com concurso formal de crimes. O concurso formal perfeito de crimes está no artigo 70 caput, primeira parte. O juiz pega a pena do crime mais grave, você disse que um morreu e outro não morreu, né? A pena do crime mais grave, aumentada de um percentual que está na lei, 1/6 até metade. Aqui, como são duas vítimas, 1/6, tá? Vamos de novo. Natália Bast, professor, boa noite. Boa noite, querida Natália. Nos casos de ação controlada, segundo a lei de organização criminosa, poderia o advogado alegar flagrante provocado? Querida amiga, não. O flagrante provocado ou preparado é crime impossível, segundo o STF. Súmula 145 do STJ. Súmula 145 do STF. Você está falando aqui de ação controlada. Ação controlada diz respeito a outra classificação de flagrante, que é o flagrante retardado, diferido, postergado. A polícia, ela retarda a prisão para um momento mais apropriado. Uma coisa é o preparado, outra coisa é o retardado ou postergado. Ação controlada se encaixa no postergado, que é lícito. No preparado ou provocado tem crime impossível, no postergado não, tá? Tanto a lei de drogas quanto a que você citou, que é a 12.850, a lei do crime organizado, prevêem a ação controlada, tá? Por fim, Alex Maciel. Na minha cidade teve um caso onde policiais disfarçados estavam nos bares e viam e anotavam as placas dos motoristas, passando a equipe fardada para pararem nas blitz. Trata-se de preparado? Eu não vejo como preparado, eu vejo como esperado. Por quê? Porque o flagrante preparado significa que se monta uma armadilha para alguém cair. Aqueles policiais não fizeram o sujeito beber. Aqueles policiais estavam ali cuidando. Quem é que bebeu e pegou o carro? Ah, foi o professor Bruno Klippel. Vem aqui, meu querido amigo. Foi o professor Bruno Klippel. E aí, bom, meu amigo? Tranquilo? Então veja, não é flagrante. Estou no cantinho, mas aprendendo. Fica aqui. Não é flagrante preparado. Preparado se monta uma armadilha. Se o policial está vendo o crime e passando para a equipe, isso é flagrante esperado. Espera o crime acontecer e, brum, prende em flagrante. É lícito esperado. Agora, o preparado é crime impossível. Tá legal essa revisão, né? Tá show. Não, e o melhor que é gratuita ainda, hein? Só aqui no Saraiva Prova. Eu estava lá fora só aprendendo um pouquinho de penal. Ai. Então tá, eu me despeço de todos vocês. Deixo vocês com o professor Bruno Klippel falando de processo trabalhista agora, é isso? Show, isso mesmo. É Daqui isso a pouquinho a gente vai para um intervalo. Deixa o pessoal tomar um café e fazer um xixi, né? Lógico, Senão... né? Número 2 não dá tempo, só número 1 são 5 minutinhos, cafezinho. É isso aí, pessoal. E daqui a pouquinho nós já vamos voltar. E amanhã a gente se encontra com a resolução de questões, né? Show. Maravilha, então... A minha aula amanhã é por volta de 15 a 16 horas de resolução de questões, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Beleza, e a minha 10h30 da manhã. Direito penal é a melhor matéria de todas, né? Depois de processo do trabalho, tudo bem, né? Mas qual é a mais escolhida na segunda fase? Yes, direito penal. E depois, direito do trabalho. Então tá, te contenta com o vice-campeonato aí. Tá bom. Vou aproveitar e já mandar um abraço lá para todos os capixabas, aqui os gaúchos e aqui os capixabas que estão me assistindo, o pessoal lá da UVV, da Universidade Vila Velha. Daqui a 5 minutinhos eu volto com o processo trabalho e tem um monte aqui, ó, vários recados
que eu passo daqui a pouquinho para vocês. Legal, pessoal. Então, bons estudos e aquele abraço!